voltando para o tema e para o assunto em questão. Hebreus, capítulo 11, diz assim. 11:32. Hebreus 11, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 32. Aí diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. O que te lembra isso? Fecharam a boca de leões. O que te lembra isso? É justamente a supremacia papal, onde o juiz era feito em praça pública, com a fogueira acesa. E que, meu querido irmão, você que é católico, que está assistindo esse vídeo e essa mensagem, não vem dizer para mim que a católica romana é uma igreja santa, não. Quantos homicídios essa igreja causou nos crentes que propagavam a fé única em Jesus Cristo e não adoravam a imagem nem a santos? Quantos, o próprio Papa atual, ele sabe quantos irmãos que não dobraram o seu joelho para Baal foram sacrificados, foram assassinados. Quantos? Está escrito aqui. Aí você querer discutir no comentário que eu sou ignorante, estou levando pessoas ao engano. Irmão, você está equivocado. Aqui tá, olha aqui, a sua Bíblia é católica, se você lê, você vai ler isso aqui comigo. Olha aqui. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de voltar os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele, de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Está escrito aqui, ó. Aqui e na sua Bíblia. É só você ler. Mas se você não vai querer ler, se você não vai querer discutir, por quê? Porque a sua filosofia, a sua história, ou a história que você leu, mas não sabe qual é o fundamento verídico dessa história, você vai querer discutir. Por isso, irmãos, contra fatos não há argumento. Ou você crê na Escritura, ou você está perdido. Você, meu irmão, está vendo e ouvindo essa mensagem. Não troque Jesus por nada nessa terra. Não troque a Escritura por nenhum tipo de livro que diga o contrário. Em Apocalipse diz, se você acrescentar um tio ou uma vírgula a esse livro aqui, todas essas maldições virá sobre você. Por que as pessoas preferem ler o que outros escreveram e não ler a Bíblia? Está sempre sendo viva, sempre está se cumprindo, sempre está acontecendo. Irmãos, nada que acontece na terra, Deus está aquém, ou Deus está cego. Tudo que acontece na terra, ó,
Está escrito aqui. A Igreja Católica Romana, que não é apostólica coisa nenhuma, Constantino, ele veio somente para... Irmão, o próprio Constantino queria ser... Ele se tornou papa, se tornou um bispo. Quando ele criou a Igreja e o Estado, aí que o negócio perdeu realmente o controle. Fora a corrupção, fora a pedofilia, fora o homossexualismo. Meu irmão, como que eu posso dizer que essa igreja é uma igreja pura? O Papa recentemente pediu perdão pelos padres pedófilos que fizeram tantos males a crianças, a pessoas que hoje são homens. Isso aí, meu amado, você não vai querer ouvir ou vai querer contar para alguém. Agora, tudo isso está escrito. O que eu estou falando para você hoje, nessa tarde, não é novidade nenhuma se você examinar as Escrituras. Irmãos, qual seria os pilares da igreja cristã? Da igreja cristã. Porque eu provoquei você que reagiu ao título da mensagem sobre protestante cristãos, porque, na verdade, a palavra protestante não é uma religião, é um meio de ir contra aquilo que fere os princípios e os direitos de uma sociedade. Protestar não é pecado. Pecado é você protestar sem saber por que você está protestando. Protestar não é errado. O que é protestar? É uma manifestação pública. Isso é protestar. Por isso que o termo protestante quis dizer o seguinte, que na época de Lutero e a reforma, ele começou a entender, isso está, meu irmão, escrito no livro de história, tanto católico quanto cristã. Quando Lutero ele teve aquele encontro, está escrito na história, é só você ler. Você não pode ler, querido, aquele que te convém, não. Tem que ler o texto, o contexto e o pretexto. Você não pode ficar criando uma narrativa do que você pegou lá uma frase solta, ou uma história de alguém que nunca foi, que nunca viveu, que nunca soube, mas que copiou de alguém. Não, querido. Devemos estudar para não falar aquilo que não é verdade. Se você for ver a história da igreja, desde os seus fundamentos, desde a sua criação, você vai ver que tem muita coisa errada. Por que a igreja cristã ela se perdeu? Porque, irmãos, o que começa errado nunca vai terminar certo. O que começa no emocional não vai terminar no espiritual. Esse assunto não é um assunto chato. É um assunto que vale muito a pena você parar para ouvir e dar o seu like e compartilhar. Porque tem muita gente que está perdida na igreja cristã e na igreja católica. Hoje a igreja cristã deveria ser uma igreja que pregasse a escritura, em alguns lugares virou show. Só que a igreja católica sempre teve os seus shows, sempre teve os seus forróis, os seus bingos, que é jogo que a Bíblia condena. Qualquer tipo de jogo a Bíblia condena, meu irmão. Seja ele qual for, de um dominó até um bingo, é jogo. E a Bíblia condena. E hoje, as mesmas imagens que tem na igreja católica, tem no espiritismo umbandista, tem no espiritismo kardecista, tem no espiritismo oriental. Então qual é a diferença? A diferença é que nós não adoramos aquilo que a gente vê.
adoramos o que a Bíblia diz que tem que ser adorado. Deus, ele quer ser adorado. Deus não quer ser idolatrado. Deus não quer ser dividido com assessores. Nós adoramos a Deus em Jesus através do Espírito Santo. O Paráclitos, o advogado. Quem te convence não sou eu. Quem te convence não é o que eu digo. Quem te convence é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É aquela pomba? Não. É um vento? Não. O Espírito Santo é uma pessoa, através de Jesus e Deus. Mas que loucura é essa? Meu irmão, quer aprender? Me chame no privado. Quer aprender? Põe seu comentário aí embaixo. Eu coloquei de propósito: protestante, cristão e religião religiosa. Por quê? Porque o meu propósito aqui é ensinar a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. E sem ele, querido, não tem santo na terra que possa curar as suas enfermidades. Sem Jesus não tem demônio que possa ser expulso, que oprima, que angustie você, que entristeça você. Você não tem outro caminho. Você não tem para onde correr. Você pode entender isso pelo Espírito Santo que eu estou falando nessa tarde. Eu não tenho que respeitar a sua religião. Eu tenho que entender quem você é e quem você serve. Religião não se discute, realmente. Não se discute religião. Porque religião não é um caminho para a eternidade. Religião não é uma estrada. Não, religião é religare. Jesus é o caminho e não o pedágio. Jesus é o caminho, está escrito na sua Bíblia católica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Só que tem pessoas que parece que... Não, eu até entendo que são cegas mesmo. Paulo falou isso. Que o príncipe desse século cegou os olhos, cegou o entendimento de muitos para não entender qual é a verdade. Eu não estou aqui, querido, pregando a minha verdade. Eu não estou aqui anunciando o que eu acho. Eu estou falando o que a palavra diz. Se isso não te convence, está no lugar errado. Eu até perguntei um rapaz, fez um comentário no vídeo, se ele era um católico religioso, só vai à missa aos domingos e olhe lá. Só que a sua vida é de álcool, é de cigarros, é de bebida. Bem, esse corpo aqui é a habitação do Espírito Santo. Esse corpo não foi eu que me dei. Alguém deu forma a este corpo. E este corpo não pode ter elementos químicos que venham alterar a minha composição biológica. O meu corpo não é um alambique de cachaça. O meu corpo não é um recipiente de fumaça. Então, se você fuma, bebe, vai para a igreja católica romana e está na religião certa, é um problema seu. Não é um problema meu. Se Deus te criasse para fumar e não colocaria em você orelhas, colocaria uma chaminé. Porque chaminé por exemplo, para a fumaça sair. A boca não é para borrifar fumaça. A boca é para respirar, para mastigar, igual o nariz. Nariz não é para soltar fumaça igual o dragão. Nariz é para você respirar e suspirar. E se você é um católico que faz isso, está fora da verdade, meu querido. Quantos cigarros você gasta por mês fumando uma coisa que vai te matar daqui a pouco?
Quanto você gasta por mês tomando cerveja, cachaça, uísque, fumando charuto? Tudo isso aí, irmãos, é obra do diabo. Deus não fez você para ser um fumante e um alcoólatra. Você foi criado para adorar a Deus, não adorar pessoas, nem coisas, nem nada. E quantos esquecem? E diz que é católico romano. Irmãos, eu sou um cristão, não fumo, não bebo, não me prostituo, sou um servo de Deus e prego a palavra de Deus. Se isso te incomoda, alguém está no lugar errado. Se essa palavra te incomoda, alguém está no lugar errado. Eu estou no caminho certo, que é Jesus. Eu estou no caminho certo, que é Jesus Cristo, Yoshua HaMashiach. No grego, não tem a letra J. No grego, Jesus é Yoshua. Messias é HaMashiach. O Messias, HaMashiach. Jesus Cristo é o Messias. Então, são princípios que na tua Bíblia católica está escrito. Mas você não quer ler o que está escrito. Você quer discutir o que você não entende para ganhar, talvez, no seu argumento. Se a Bíblia não te convence que o pecado é pecado, que o inferno existe, que o juízo vai vir sobre toda a terra, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado que ninguém vai ser poupado. Ninguém será poupado. Agora, se você não quer aceitar essa verdade, aí não é problema meu. É problema seu. A minha função aqui não é te induzir para uma religião. É te apresentar o caminho que liberta. Jesus é o caminho que liberta e ponto final. Queira você aceitar ou não. Quem foi Maria? Mãe de Jesus. Quem foi Aparecida? Eu não sei. Quem foi Santana? Foi justamente a imagem, o santo que Lutero adorava. Quem foi Santa Rita de Cássia? Não sei. Quem foi São Jorge? Não sei. Agora, quem é Jesus? Aqui, ó, a verdade que liberta. Quem é Jesus? O Salvador do mundo. Quem é Jesus? Nasceu da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria. Mas Maria foi apenas um canal no qual Deus resolveu trazer o Salvador do mundo sem assessores para salvar o que se havia perdido. Eu e você se perdemos no caminho do pecado. Só que Jesus se fez pecado por nós para nos remir de todo o pecado. Então, meu irmão, eu não posso dizer para você outra coisa. Idolatria é pecado. Queira você aceitar ou não. Não existe outro caminho. Não existe outra direção. Não existe outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que para você que é católico, que é espírita, que pertence a alguma seita oriental, é difícil você aceitar isso. Mas você não tem que aceitar isso. Tem que entender que Jesus é o Senhor e ponto final. Policarpo, bispo de Esmirna, no ano 155 depois de Cristo, ele dirigindo uma igreja e pregando o evangelho e não a filosofia católica, ele tinha uma escolha a fazer. Ou começar a pregar o que a católica ensinava, renunciar que Jesus é o único caminho, ou haveria sobre ele as consequências dos seus atos.
Ele disse: eu não tenho nada contra Jesus. Ele é o meu Salvador. Aí a turma enfurecida, junto com aquele homem, lá sentado sobre uma cadeira, sentenciou. Por quê? Porque aquele homem chamado Esmirna, chamado Policarpo, bispo de Esmirna, estava anunciando a verdade em Jesus. Esse homem foi queimado vivo. Sabe por quê? Porque a verdade nos custa um preço. A verdade nos custa um preço. E quem quer viver uma verdade sem ser perseguido? Por que a igreja primitiva, de Atos capítulo 1, foi perseguida? Porque a igreja de Atos estava pregando um Jesus que ressuscitou e está vivo. Hoje, irmãos, a perseguição, no Brasil principalmente, não é tanto uma perseguição como é em outros países comunistas, que a Bíblia não pode ser aberta, que o culto não pode ser feito. E você que é do Brasil ou que é de outro país, Jesus Cristo é o único caminho. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era um perdido, você era um perdido, nós éramos perdidos sem definição do futuro. Jesus vem nos dar um futuro. O futuro nosso é a eternidade. E se você, querido, que não concorda com o que eu estou falando, a Bíblia diz: eu não posso te mudar, mas quem eu estou anunciando pode te mudar. Eu não posso te libertar, mas quem eu estou anunciando pode te libertar. Jesus é o libertador. Você leu comigo que quem estava pregando a verdade houve consequência pelos seus atos. Você não tem que ser um católico romano. Você tem que ser um servo de Deus, uma filha de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Queira você aceitar ou não, eu não posso mudar o meu discurso. Eu não posso dizer para você que idolatria Deus aprova. Deus abomina. Deus odeia a idolatria. Idolatria é pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Ao decálogo, os 10 mandamentos, que a Igreja Católica mudou. Mudou por quê? Porque sempre houve corrupção nas religiões, como há corrupção nas igrejas cristãs que pregam a Jesus, sempre haverá. Mas o importante é o seguinte, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, os que estão em pé, cuide-se para que não caia, porque o juízo virá. Jesus vai voltar e ele vai julgar toda a terra. E você, meu querido, você, minha querida, que está ouvindo e vendo essa mensagem, se inscreveu nesse canal, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Maria não morreu por causa de você. Jesus morreu por causa de você. Idolatria é pecado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós éramos pecadores sem direção. Fomos remidos e lavados no sangue de Jesus. Então vale a pena largar a religião e servir a Jesus. Como disse Paulo, junto com... Desculpa. Como Paulo disse lá em Atos, capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa salvação é presente, é futura e é eterna. Então, meu irmão, minha querida irmã, entregue a tua vida para Jesus. Confesse Ele como Salvador da sua vida. E seja livre
do castigo eterno que virá sobre toda a terra. Deus abençoe. Vamos falando na semana. Deus tem um dia de semana, hoje primeiro dia da semana. Começamos a semana debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma sobrenatural. Abençoe a sua casa, sua família, seu lar e seu ambiente. Em nome de Jesus.